A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Bom Dia Amanhã. Oi, bom dia. Muita música, entretenimento, informação, utilidade pública e a sua participação. Programa Bom Dia Amanhã. Apresentação Luiz Leite. Tá, então, muito bom dia, 10 horas e 8 minutinhos. Programa Bom Dia Amanhã ao vivo. E eu tenho a grata satisfação de receber aqui Hélio Paiva e Marcos Goulart. Marcos Goulart e Hélio Paiva, a camiseta. Abre a. Kardec. Olha lá, Kardec. Bom dia, Marcos Goulart. Bom dia, amanhã. É nós aqui hoje novamente. Menininho de coração bom, fala. Ô, menininho de coração bom. Foi operado 2 vezes só. Marcos Goulart. Fala, Hélio Paiva, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente, gratidão pela presença. Luiz Leite, esse irmão que eu conheci há pouco tempo, mas já mora no meu coração. Marcos Goulart, esse irmão querido também. Claro, camiseta do Kardec, porque é o excesso codificador da nossa doutrina, que tanto nos ensina nessa codificação maravilhosa, né? Não tem o que falar do Kardec, né, gente? Um trabalhador, né, na nossa doutrina. E viemos aqui, claro, falar novamente do livro do meu irmão, Marcos Goulart, né? Ó, a trilogia, não é isso? A trilogia da existência, né, Marcos? Da existência humana. Humana. Isso mesmo. E eu e o Marcos, nós conversamos, nós vamos falar um pouco hoje do capítulo 9 do livro dele, né? Na outra reunião que nós tivemos aqui, nós falamos do capítulo 6. Capítulo 6, né? Então hoje nós vamos falar do capítulo 9, certo? Vamos falar do dom da palavra. Tá então, certo. Marcos Goulart, então você, olha, eu estou feliz porque você vem aqui na nossa família Web Rádio, né? Você falou, Luiz, eu quero irradiar uma vez por mês. Não, só minha esposa não pode saber. Tá? E aí, ela fala assim, demora mais uma? Demora 30 dias, mas ele vem aqui, né, Marcos? Eu gostaria de vir todo dia. A palavra é sua, Marcos Goulart. Olhando aqui para essa câmera aqui, ó, essa. Isso, aí. Obrigado, Luiz Leite. Nós temos história de parceria, desde lá da Aricanduva, como começamos essa história. E viemos caminhando, e chegamos aqui hoje, nesse estúdio maravilhoso, dando oportunidade não só a nós que estamos exercitando, né, a comunicação, mas os alunos, professores. Olha, tem um trabalho aqui magnífico. Agora eu falo uma pergunta antes de você começar a trilogia da existência humana. Sim. Eu faço uma pergunta... primeiro, para você, a comunicação no espiritismo, geral, rádio, TV, livro, o que significou para o espiritismo? É tudo. A rádio, a TV... Eu baseio muito no chacrinha. Quem não se comunica, se trumbica. Ele sempre abria assim, né? O Marcos está olhando para mim aqui, viu, gente? A câmera está lá, ele fala com vocês e comigo. Isso. Fala, Marcos. Então, a base da doutrina espírita é mexer com a consciência. Como você vai chegar na consciência, né, que hoje a tecnologia permite? A base da doutrina sempre será, primeiro, o estudo, a leitura, para poder se preparando. E depois vem esses canais que estão sendo liberados
na qual hoje eu sou muito grato. Nós estamos aqui, essa gravação que vai estar no meu canal também do YouTube, vai lá para a Europa, onde você conseguiria mexer com a consciência. E o pessoal, lá, principalmente de Portugal, eles são muito gratos à pujança do espiritismo no Brasil. Por quê? Nós temos essa facilidade de criar comunicadores para distante, live e muita palestra depois que você já vivenciou as suas experiências. E outra coisa importante, cria novas amizades. O podcast que a gente interage toda quarta e sexta-feira, cada comentarista, cada convidado, ele coloca um conteúdo novo. E aí essa força que a rádio, a TV traz para que as pessoas possam interagir. E a web, né, o canal da rádio... Vou lembrar, hein? Família Web Rádio. Família Web Rádio, ela tem essa liberdade. Ele não tem assim um conceito que tem que ser seguido, não. O conceito aqui da Família Web Rádio é comunicação, música muito boa, notícia. É uma rádio que você pode ficar 24 horas no ar, não tem assim nenhuma conotação que vai criar dificuldade para o conhecimento, porque é só coisa boa. Aí eu fecho, para passar a palavra para o meu querido Luiz Leite de novo. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Então, essa é a beleza da Família Web Rádio. Ela só cria condições favoráveis a uma consciência leve, tranquila, nesse mundo de turbilhar que a gente tem, turbilhado, né? Cheio de cobrança. Olha, gente, eu estava aqui agora olhando o Marcos Goulart. O Marcos Goulart é o seguinte. O Marcos Goulart, ele é um carimbo Família Web Rádio. Ele é uma pessoa que, assim, ele significa muito para a rádio. Ele é assim, não tem o Marcos Goulart, não tem a rádio. O Marcos Goulart, olha, se eu contar a história de tudo que a gente fez junto nessa rádio aqui, porque eu não estaria com os 8 anos hoje se ele não tivesse dado tanta força. Uma vez, o meu carro quebrou no Antônio de Barros. Eu lembro. Ô, Hélio Paiva, o meu carro quebrou no Antônio de Barros, no viaduto Antônio de Barros, ali na Zona Leste. Conheço. E eu falei, liguei para quem? Marcos, é o seguinte, não vai dar para fazer o programa, né? Vamos parar, o carro quebrou. Deixa o carro que eu estou indo te buscar. Pegou Fernão Dias, Duda Fernão Dias, tal, saiu lá no Tatuapé, me pegou, veio, fizemos o programa, tal, passamos o dia aqui, me levou de volta, aí o carro esfriou, pegou, foi até em casa e ele veio. São tantas coisas na galeria, né? Lembra quando você foi comprar mais moderna essa mesa de som, Lembra? Que era em Santo André, tinha que buscar e tal, tu não tinha recurso, aí eu te emprestei, você se virou. Nossa, mãe, tem história. Olha, Hoje não, hoje você está muito bem montado. Hoje, mas o começo é difícil. Mas no começo eu teria parado. Hélio Paiva, comunicação. Aliás, que hoje na comunicação, Hélio, tem tudo, né? Tem evangélico, umbandistas, tem... Ela é interreligiosa. Hoje você pega os canais baixos e você vê lá vários, né? Sim. Só que tem uns que estão vendendo terreno lá com Deus. É isso. Compre aqui o terreno lá. Olha, você compra a sua paz com Deus, né? Tem uns aí que está, né, muita baixaria, mas a comunicação na religião. Vai, eu falo para você. Primeiro eu quero fazer um pequeno comentário sobre a gratidão, né? Observe que talvez o Marcos nem se lembrasse desse detalhe. Por isso que é importante a caridade. Porque quando a gente faz alguma coisa para alguém de bom, às vezes nem se lembra o tamanho daquilo. Eu fiz isso para ver se a memória... Ele falou que estava com problema na memória. Para você teve um valor imenso. Talvez para ele,
Para ele não É teve obrigação, tanto né? É valor, meu amigo né? mesmo. Mas eu teria até parado hoje, eu já não teria mais. Então, Não exatamente. estaria nem no Colégio Marconi, Como a nem gente disse, Guarulhos. por isso que é importante a gente e não praticar o mal também. Porque se fosse o mal também, aí a pessoa se lembra. Às vezes não se lembra do bem, mas se lembra do mal. Mas. Quantos cafés nós tomamos de Então. manhã? Ei, Marcos. Nossa. Então, mas falando da comunicação. A comunicação, ela sempre prejudicou, assim, sempre chamou a atenção dos que são contrários, né? Nós vamos observar, vou falar lá do começo, né? Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, onde teve o Lote de Barcelona, que se queimou os livros, era comunicação, ainda não tínhamos internet, não tinha nada disso. Então, já era um livro no começo, né? Sim. E a comunicação foi se expandindo, foi chegando hoje. Por exemplo, eu faço live, né? Você sabe, às terças-feiras, e aí começa às 20h10, eu tenho que fazer uma propaganda aqui, né? No Isso. YouTube. Não, pode Aqui fazer. para os palestrantes e também no Facebook. Então, eu tenho pessoas de Portugal que me seguem, que não perdem a live. E é em tempo real, gente. Eu estou falando aqui no Brasil, aí tem gente da Bahia, do Pernambuco, Isso. né? Do Espírito Santo, de Minas, tempo real. Agora, como o Luiz Leite sabiamente disse, tem muita coisa. Como tem muita literatura espírita também, que nem sempre está falando exatamente como é, e nós temos que filtrar. Mas nós que temos o conhecimento já mais ou menos da doutrina, nós já sabemos como filtrar, mas muitas pessoas não sabem. Como o Luiz Leite citou, né, de pessoas vendendo terreno no céu, que já não é na doutrina espírita, né? Mas porque às vezes pega as pessoas, por quê? Pelo desconhecimento. Então a comunicação é muito boa, mas nós sabemos que a internet ela é usada de diversas formas. Isso. Nós vemos pessoas agindo, né, vendendo também, não só a religiosidade, mas outras coisas também. Então, tudo deve ser usado de acordo com as leis de Deus. Infelizmente, não é assim. Então, é muito importante essa comunicação, né? Esse trabalho na internet. Nos ajuda muito a nossa doutrina, certamente, porque muitas pessoas, às vezes, não têm acesso, não têm tempo, às vezes, de ir a uma casa espírita e uma casa religiosa. Eles estão em casa, às vezes as mulheres estão lá no fogão fazendo alguma coisa, estão lá com o celular ligado, que felizmente também, né, a comunicação é muito boa, e as pessoas conseguem estar fazendo seus trabalhos. Agora, nesse momento, tem pessoas certamente que estão assistindo esse programa, estão às vezes no trabalho, dá uma disfarçada lá, né? Com foninho de ouvido, né? E ouve a gente falando, né? Assim, amigos da gente. Então, é muito importante isso, a comunicação. Bom, São Paulo, quero agradecer quem está em São Paulo. A Ângela de Itanhaém, está lá em Itanhaém, sempre nos acompanhando há muito tempo, né, Marcos? É isso, a Ângela. Pode falar, Marcos. A Ângela, olha, é uma companheira que faz... desde o comecinho. Ângela de Itanhaém, Neuzinha de Osasco, obrigado aí, estava no ônibus lá, eu falei, cadê você, Neuza? Eu estou no ônibus uma semana passada, e já veio, chegou em casa agora. E já conectou aí a família Web Rádio, Marcos. Sim. E tá aí. E o pessoal de Guarulhos, mandar um abraço para o pessoal do Colégio Marconi, todo mundo está de férias, menos a recepção, né, que está trabalhando. Sim. Nós estamos aqui no Colégio Marconi hoje. Marcos, a trilogia da existência humana é um teu livro que nós, uma vez por mês, você está ao vivo falando dele aqui. Sim. Mas fala dos seus podcasts, do livro, aí... O livro, ele foi um resumo de 76 anos de vida, alguns acontecimentos principais, né? Nós vamos ter, são 3 livros que vão ser escritos, por isso que chama trilogia. A espiritualidade já vem me preparando para o segundo, depois para o terceiro. E o pessoal, quando lê esse livro, ele já quer, porque lá no final está motivando as pessoas a guardar os outros acontecimentos que virão. E o importante desse livro não é a questão financeira, que ela ajuda para realizar a outra obra, mas é o que ela provocou nas pessoas que leram. E isso, para mim, é o reconhecimento à espiritualidade, aquilo que eu nem imaginava que iria acontecer depois. O que eu nem imaginava que eu ia entrar para o time de escritores, né? Um título
que as pessoas respeitam, porque tu tem uma história de vida. E depois que esse livro foi criado ali, trabalhado, que eu li, eu falei, nossa, quanta emoção tem aí. Mas era para minha família, ali os amigos, tal. Só que ele foi crescendo e as pessoas foram adquirindo, como o meu querido Hélio Paiva falou aqui, o meu canal do YouTube, do Facebook, tem uma grande influência em Portugal, nossos irmãos, né, da língua, e é fácil fazer live, fazer palestra para lá, fica tudo fácil. E a nossa querida Fátima Nunes leu o livro, falou com o pessoal de Portugal, nossa mãe, o interesse lá cresceu muito, muito, muito. Já mandei para minha amiga Gorete, que é a nossa embaixatriz do podcast lá na Europa, ela que divulga os centros, e a embaixatriz aqui do Brasil do podcast, é claro, que é a Fátima Nunes, da Casa Branca do Caminho, o seu presidente, fugiu o nome dele agora, da pouco eu lembro, a idade vem, e ele deu esse apoio lá no comecinho. Por isso que eu sempre falo, o meu podcast eu abro ele, quando vai chegando no finalzinho, vem a gratidão, que o Hélio trouxe aqui também. Aqueles que começaram com a gente. Porque quando você começa, você tem dúvidas. Você não sabe quanto apoio vai ter. Aí eu tive o apoio da Macom, do José Rico, que é o presidente da USE, aí veio uma entidade aqui, uma de ali, outra de lá. Daí a pouco nós chegamos a esse nível de qualidade que nós temos. E é a história da família Web Rádio também. Olha, eu nem imaginava que quando eu comecei com o Luiz Leite, que um dia eu viria aqui lançar um livro. Olha o que a espiritualidade vem preparando, dia a dia, semana a semana, acontecimentos na família, acontecimentos no seu dia a dia, porque todo dia a dia tem uma lição. E, de repente, surge uma obra que o pessoal interagiu no quê? Que é a base do podcast, o sentir. O livro, ele foi criado no sentir. É uma relação entre o meu mentor, Padre Bento, que é 80% do livro é ele, porque ele fez isso que o Hélio falou aqui, a gratidão, ele fez eu ir lá para o passado, lembrar fatos, e aí ele colocou a resposta que eu procurava, por quê? O porquê. Nós sempre temos que ter dentro da gente o porquê. Por que a família Web Rádio está aqui nessa escola? Por que aconteceu? O que aconteceu? E isso vai introduzindo dentro Como de você uma resposta. Como que a família Web Rádio voltou para Guarulhos? Como? Então, olha, tu vai olhando a história toda, aí quando você tem essa capacidade, pode até escrever um livro sobre tudo isso, sobre a história da família Web Rádio, está lá guardado na sua consciência. Só precisa numa hora que eu sei que é difícil. O pessoal nas minhas palestras falava assim, coloca no livro. Eu nem tenho livro, eu nem sei escrever. Como é que é a ordem? Nada. Porque a ciência espiritual já tinha um projeto. Os amigos que iam que aproximar de você, iam te dar o caminho, que você não sabe, é o seu primeiro livro. Hoje, quando eu lançar o segundo, estou muito mais maduro, estou mais conhecedor, estou mais interagido com o formato, mas o primeiro, esse que eu chamo da minha criança, que eu levo comigo em todo lugar que eu vou, e a beleza, a maioria do centro espírita que eu dou palestra, está lá à disposição. Eles adquiriram ou em consignação, está lá na livraria deles. Para quê? Para quando eu chegar, dar a palestra, e aí eu vou lá fazer uma psicografia do Padre Bento, que é obra dele, eu sou agora não quer sair, coadjuvante. Isso. E aí, para cada pessoa, olha interessante como é que um livro foi longe. Eu psicografava e dava ali aquele alívio, né, para a pessoa.
De repente, a pessoa senta ao meu lado, senhor Marcos, o senhor pode dar um autógrafo? Eu falo assim, olha a pergunta primeira que o Padre Bento faz. O que está mais te preocupando na sua consciência? É muita coisa. Uma. Aí ele fala a palavra. Dinheiro, mulher, vício, filho, família. Quando ele solta essa palavra, ele psicografa ali, em poucas palavras, que a pessoa sai maravilhada. Quer dizer, o livro, além do fato interior que ele tem, ele também auxilia aquelas pessoas que procuram uma notícia, algo a ser feito. Bom, Marcos Goulart, é o seguinte, o Hélio Paiva veio para cá de longe, Ipiranga, né, Hélio? Veio de Ipiranga. Próximo ao zoológico. E o Hélio Paiva nos falou que tem um capítulo aí que ele quer abrir o programa, apesar que já estamos quase no 30 minutos. Hélio Paiva, então fica aí aberto o microfone para você falar desse capítulo. Sim. Mas eu quero falar só uma coisa antes, que o Marx falou de um livro, e eu já tentei escrever um livro 2, 3 vezes, eu começo, está no meio. Quantas vezes eu comecei, Hélio? Então, mas livro, como você falou, é uma gestação, é um filho. E como você falou primeiro, a gente tem filhos, né? Eu tenho 3 filhos, você quer fazer 3 livros, eu tenho 3 filhos. Então, um livro assim, é igual filho. O primeiro filho sempre é mais difícil, a gente não sabe como lidar com ele, não sabe como lidar com ele, não sabe como cuidar. O primeiro, então, né? Dá de mamar, isso, banho, né? Agora, não no sabe segundo, nada. você já está mais tranquilo. No terceiro, pronto, já está, né? Então eu faço essa comparação, né? Do livro com os filhos, né? Porque assim, o primeiro filho a gente não sabe muito como vai lidar com aquilo, né? E é isso que eu queria falar. Só para arrematar, quando eu queria escrever livro, porque a vaidade, o orgulho, aparecer, virar escritor, começava e não ia. Fiz tantas vezes, o meu monitor tinha lá, tudo que eu começava e parava, depois eu não lembrava, aí tinha que começar, aí eu desisti. Mas na hora que veio a participação do plano espiritual, nossa, fluiu, que eu nem acreditei. É uma beleza. Então, bom, nós vamos é um livro, né? A Trilogia da Existência Humana, né? Capítulo 9, certo? Capítulo 9, que está assim, a missão da palavra e o chamado ao serviço, né? E eu falei para o Marcos, mas vamos pegar um capítulo para a gente ter né? Comentar alguma coisa. E esse capítulo, assim, quando você me falou do que eu comecei a ler o capítulo, eu falei, nossa, tudo que a gente fala, porque fala do poder da palavra. E a palavra, nós sabemos que é um dom divino que nós temos e às vezes as pessoas não sabem usar direito. Usa mal usado, infelizmente, né? Para enganar, para maltratar, né? Para reclamar. Mas nós que trabalhamos em instituições, somos divulgadores da doutrina, então a palavra é o nosso instrumento principal. Né? E o Marx, nesse capítulo, ele fala, eu gostei muito, porque sinceridade. O orador, o comunicador tem que ser sincero. Né? Que o ouvinte sente quando se está falando com o coração e a verdade. Nós estamos ouvindo alguém falar, a gente sente a emoção, a gente olha para o público que está ali numa palestra presencial, nós observamos que eles estão, assim, bebendo aquilo que nós estamos falando. Não é verdade? Não adianta falar uma coisa se você está pensando outra, porque a vibração é essa, da palavra. Né? E eu li esse capítulo, eu vivi, falando, porque nas minhas lives, se você assiste, eu falo muito da minha infância difícil que eu tive, graças a Deus, que talvez nós sabemos que às vezes a facilidade prejudica mais do que a facilidade. Né? Então, a sinceridade, sem se mostrar superior a ninguém, né? Materialmente ou também espiritualmente e moralmente também, que nós não somos superiores a ninguém, apesar de nós estarmos divulgando a doutrina, que nós somos divulgadores, mas não somos exatamente um exemplo de tudo que a doutrina mostra, nós somos divulgadores. Né? Exatamente, nós temos que saber isso. Se eu falo para as pessoas, gente, eu não sou melhor do que vocês que eu estou aqui falando. Eu falo sempre, às vezes tem alguém ali no público
muito mais evoluídos do que eu. Muito, não é verdade, Marcos? Sim. Muito mais do que nós. Né? Então, o que nós aprendemos desse dom da palavra, do poder da palavra, de falar simples? O que nós aprendemos no curso de oratória? Que, aliás, meu curso de oratória foi feito no Centro Espírita Irmão X, com a Marlene, né? A Marlene Real. Eu chamo ela de Marleninha. Né? A Deise Mansano, que trabalham na rádio, na Rádio Boa Nova. De quinta-feira tem um programa lá. E várias pessoas que participaram dessa minha trajetória na doutrina, nos cursos que eu fiz no Irmão X e tal. Então, a gente aprende o que no curso de oratória especialmente? Fale simples, porque quando nós falamos simples, nós falamos para todos. Quando nós queremos falar palavras difíceis, de pouco entendimento, nós estamos falando apenas para quem tem uma cultura maior. Então, é importante isso. E o Marcos fala disso aqui, eu gostei muito, né? Então, por isso nós aprendemos a falar sempre assim, nós, né? Não podemos falar você, você. Ou eu, não, eu. Somos nós, né? É muito importante isso. Porque, veja bem, e cuidado de se falar. Exemplo, eu estou falando de vícios. Eu não posso falar, você que bebeu muito, você que falar, hoje você está com câncer. Não. Então, como é que eu vou falar? Nós que às vezes cometemos excessos em relação ao nosso corpo, só estamos passando por mudou tudo. Né? Nós sabemos. Então, que talvez o que a pessoa está falando para mim? Não está falando comigo, mas serve para mim. Então, nós temos. É o dom da palavra, é saber se comunicar sem apontar o dedo para ninguém. Nossa, você está falando de mim, você está falando que eu sou, né, incompetente, que eu sou uma pessoa abusador. Então é isso que o dom da palavra mostra para nós. Nós usarmos a palavra com critério, sabendo falar a mesma coisa. Se fala dourar a pílula, né? A gente falar a mesma coisa com palavras diferentes, com palavras que não ofendam ninguém, que não tire a paz de alguém. Se você está fazendo uma palestra e a gente fala dessa forma, pronto, cai até a vibração ali, porque nós estamos acusando as pessoas. E como nós não nos conhecemos, não sabemos quem somos nós e quem fomos nós em outras encarnações, nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Sem menor dúvida. Então, depois a gente fala mais um pouco. Isso, vamos fazendo ping-pong aqui. Eu adoro o Hélio Paiva. Por causa de quê? Porque eu olho ele, eu me vejo. Porque se eu quiser me criticar, eu vou criticar ele. Porque ele é igualzinho a eu. Nós dois entra e faz e toma atitude, erra muito, aprende. Então a gente é afim. Então a primeira vez que eu conheci o Hélio, que ele veio participar como comunicador ali, convidado da família Web Rádio, e também do podcast, quando ele abriu a boca, acabou. É nós que é nós. E isso vem de vidas passadas, ele sabe disso. Nada acontece por acaso. A gente chama aqueles trabalhadores de última hora, chega na tua vida e parece que é dono da tua vida. Oh, meu Deus do céu. E pessoas que estão contigo há anos, família, não traz essa alegria, essa sensação que os afins, os amigos sinceros, traz. O Luiz Leite, poxa, que oportunidade que ele me deu para estar aqui. Porque quando eu comecei com ele na rádio, eu não tinha nem noção do que era rádio, postura. Estive na Rádio Boa Nova há 6 anos, mas lá era robô. Né? Lá você tinha que sentar ali, ó. E o Luiz Leite foi corrigindo distância de microfone e tal, para chegar hoje aqui. E o tema que o Hélio escolheu hoje, o dom da palavra, é o que o pessoal começou a gostar do livro. Eu lembro da Noeli, que ela é comentarista do podcast de quarta-feira, né, às 15h30. Ela disse que ela comprou 5, para os amigos, tudo. E ela tinha que arrumar a cozinha, que ela tinha que sair. Ela falou, eu vou ler um pouquinho do livro. Ela contando, tá lá, gravado. Eu comecei a ler, aí eu já queria saber o que era o outro, Aí ela falou, deixa a cozinha, eu vou ver depois. Não conseguiu parar de ler até chegar ao final. Daqui a pouco ela vai pedir o livro 2.
Isso, não, já quero 2, quero 3. E é essa sensação que o livro criou. E a satisfação. Sabe, a gente tem que ter uma história com Deus, não é? Todo dia. E você poder colocar isso num livro, eterniza. Eterniza. Em Montreal, Canadá, o pessoal lá do Canadá. Você que está. O Canadá está voltando com a gente novamente. Ótimo, muito bom. E o Márcio lá está com um livro aí, tá? Depois vai estar no YouTube para você ver, viu? O pessoal do Canadá, Família Web Rádio no YouTube. Você vai ver lá esse programa de hoje. Marcos, não contando, eu já contei, passa o contato com o pessoal do Canadá poder comprar o livro, que o livro é baratinho, né? O problema é o seguinte, eu já mandei lá para Portugal, né? E um livro para ser despachado aqui do Brasil sai quase R$300, um livro, que eles cobram imposto, sei lá o quê. Mas o Correio conversou comigo e falou, você pode mandar, porque eu estou mandando, não vendendo, eu estou mandando para divulgarem. Então, é uma cortesia, é um presente. E aí eles falaram, você pode mandar como revista. Cai pela metade. E aí eu já mandei 3 livros como se fosse um só, porque o peso permitia, e ficou um preço mais em conta. Só que até hoje eu estou aguardando se eles receberam. Porque tem um problema na Europa que o correio lá não é tão confiável igual o nosso. O nosso lá não é bom, tu imagina lá. Eles reclamam muito de documento que as pessoas mandam, não chega. Eu estou aguardando a hora que chegar. Se chegar com segurança o processo que eu mandei, você passa seus dados, o CEP, a cidade, seu nome, passa para mim que eu te mando aí uma cortesia, uma gratidão, para que você possa divulgar o livro aí. Depois a gente vê quem viaja. Porque uma pessoa que viaja aí, volta. Eu tenho parente na Espanha, né? Se tiver alguém da Espanha também, aí quando ela vir, eu mando por ela. Vem uns 5 livros, 10, que não pesa muito para. A gente sabe a alfândega como é que é. A gente interage, tá bom? Aí do Canadá, meu filho fez estágio de advocacia aí no Canadá, contou muita história. Eu gostaria de tê-lo também no podcast, contando lá, mandando uma mensagem. Eu sei que tem o fuso horário, né? O fuso horário. Aí você entra lá, manda mensagem, qual a Gorete faz de Portugal, meus parentes fazem da Espanha. Aqui, cria uma credibilidade. É claro que aqui no Brasil, praticamente, a maioria dos estados, como eu sou piloto, né, pilotei 40 anos, eu tenho amigos espalhados, né, pelo Brasil todo. E isso eles também interagem, entram lá, dão oi, eu sou do Canadá, sou tal. Nossa, isso dá um otimismo, uma força. Depois, eu gostei do que falou, não gostei do que falou, eu tenho uma experiência, eu gostaria de saber isso. Entra no ar, participa, igual aqui a Família Web Rádio, no ar, né? Precisa dessa energia boa de 2 vias, né? Vai a nossa energia e volta a de vocês. É maravilhoso, né? Bom, Hélio, capítulo 8, temos 20 minutos, depois nós temos o doutor Ivênia Prada ao vivo. Vamos ver se você termina o capítulo 8, então? 9. É o 9. É o 9. Isso. É o 9. Então, o Marx falou de afinidade, né, e a doutrina é muito clara nisso para nós. Né? Nós temos os amigos afins, né? Mas o que a doutrina fala para nós é a família mais importante é a família consanguínea. Os irmãos, são os irmãos, os pais, os tios, aquelas pessoas que vêm muitas vezes junto conosco, que não, às vezes não nos damos muito bem, não temos, mas é ali que nós temos que, né, procurar. A prova é ali. A prova é ali. É muito legal de encontrar os afins, é muito gostoso. Eu sinto mesmo quando eu conheci o Marcos. O Luiz, então, eu conheci o Luiz aqui, meu.
Mas que eu já vi, eu conheço o filho. É assim Sabe aquela mesmo. coisa assim? É uma coisa automática, assim, e é muito gostoso isso, né, gente? O plano espiritual trabalha, nos coloca, mas não podemos esquecer que nossos familiares consanguíneos são aqueles que nós temos que procurar estar juntos. Mas só para reforçar o que tu falou, são esses amigos que parecem, de vez em quando, são os anjos encarnados, para que nós possamos superar a diferença dentro de casa. Sozinho a gente não é ninguém. A gente cria um axioma ali dentro, briga com todo mundo. Aí depois teu amigo fala assim, ué, tu é tão bonzinho, como é que tu briga assim, hein? Eu vi. Aí, olha, é os anjos que chegam. São exemplos. A casa espírita, que você falou lá, é o senhor Norberto. Seu Norberto, da Casa Branca do Caminho. Ô, homem, que apoio. Porque um apoio de um presidente, eu tenho do Leal, tem do Centro Espírita no Belenzinho. Nossa, Casa Branca do Caminho. Que apoio. O pessoal está mandando um abraço aí para você. O Denival está mandando um abraço aí para você. 2 para você, meu querido. Aqui, o senhor Norberto. Isso. Tem coral lá, né? Nossa, o coral Mãe Doca vai vindo. Eles vêm na nossa. Nós temos 2 praças bem no centro de Guarulhos, perto do Bosque Maia, e é uma praça tem o Dr. Bezerra de Menezes de um lado e do outro Allan Kardec. E esse coral vem lá de São Paulo, faz aquela comemoração que a gente faz no lançamento do Livro dos Espíritos, ou o nascimento de Kardec, depende da programação. Mas é um coral maravilhoso. Então, o Luiz Leite, quando abriu, falávamos de comunicação. Aí eu estou me lembrando aqui, né, de Paulo Apóstolo. Né? Como Paulo sofreu, né? Não tinha internet, né, gente? Então ele saía, né, pregando, apanhou, né? Levou pedrada, foi preso, né? Muito tempo. E eu falo, quando eu falo de o livro que eu mais amo é Paulo e Estevão, é um dos livros mais fantásticos. Para mim, foi um divisor de águas para mim, porque eu penso assim, todos somos Saulos tentando ser Paulos. Né? Gostei. Nós somos pecadores, somos pessoas que fazem um monte de coisa, e queremos ser Paulo, né? Porque foi uma mudança radical. Sim. E a comunicação era feita ali nas praças, né? Era ali, com os pergaminhos, nem livro existia, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que devem estar assistindo essa novela aí. Teve uma cena lá, se você perceber, que o Tony Ramos estava arrumando as coisas dele para sair lá da mansão e estava com o livro na mão. Sabe qual era o livro? Livro dos Espíritos. Eu vi as fotos. Não, eu não assisto novela. Eu só vi essa foto. Apesar que eu não assisto TV, não tem tempo. Tony Ramos, ele nunca fez um filme espírita. Ele nunca participou dessa novela. Ele está entrando de cara no espiritismo. E agora vai começar a fase que ele já descobriu que ela é um espírito, aí vai invocar o espírito da outra pessoa, quer dizer, vai levar muito a questão espírita nessa novela. Sim. Tá. E esse capítulo fala do talento. Parábola dos talentos, né? Todos nós trazemos um dom, trazemos uma virtude, né? E trazemos vícios também, mas trazemos um talento, né? E não podemos enterrar o talento. O Tomás não enterra o talento dele, que às vezes demora para ele, né, aparecer. Né? Às vezes você fica... Porque nós temos berço católico praticamente. Sim. Nós demoramos. Eu cheguei na doutrina aos 44 anos. 45 Nós anos. dois. Né? Então, a gente chegou e nós não podemos perder tempo, né? Não. Se Deus permitir, agora sábado eu faço 6:30. Né? Agora é dia 11. Então, a gente não pode perder tempo, né? Eu comecei a estudar e não parei mais, e a gente faz o que a gente pode, né? Na divulgação da doutrina. E não é fácil de divulgar o talento, porque a gente, às vezes já traz, na verdade nós nascemos espíritas, mas nós temos que reaprender, porque nós chegamos aqui com conhecimento, mas nós temos que reaprender. E é necessário coragem, é necessário fé. Determinação. Eu não me esqueço, quando eu comecei na oratória, o Centro Espírita Irmão X tem 3 degraus no salão principal lá, tem os girassóis.
Aqueles 3 degraus, eu sempre brinco com o pessoal, que parecia a escada do Bonfim. Que aquilo ali era um martírio subir aquilo para falar. A boca seca, você tremia, mas aí que está a nossa perseverança. Nós temos que perseverar, Sim. né? E graças a Deus, hoje eu acho, apesar que todas as vezes que a gente sobe um púlpito para falar, sempre, né, Marco, dá aquele calorzinho, né? Mas depois a gente vai interagindo e vai conseguindo. Mas enquanto a gente sentir esse frio na barriga, sinal que nós somos humildes. Sinal que nós não estamos achando que somos os melhores. Enquanto a gente estiver desse jeito, vamos conseguir fazer o nosso trabalho da melhor forma. É o dom da palavra. Sim. Nós temos esse dom, então temos que procurar fazer isso. E como o Marcos falou nesse capítulo, compartilhar a imagem da nossa infância. Na minha live, outro dia eu abri, nós falando Dia das Mães. Aí eu falo lá, minha mãe fazia tal alimento. Quanta coisa boa. Todo boa. mundo pode dizer, minha mãe fazia tal coisa. Então, essa interação com as pessoas se coloca no mesmo nível que elas. E o dom da palavra é essa comunicação. Nós podemos entrar e estar em contato com as pessoas, nos colocando e somos mesmo do mesmo nível. Sim. Ninguém é melhor do que ninguém. E quando nós abrimos esse espaço, né, Marcos? Nossa. Vem tanta coisa legal, vem tanto... Você se abre mão, você fala da sua enfermidade. Sim. Quantos aparecem? Eu também fiz essa cirurgia, eu também... Né? Meu pai... Não, e a pessoa que passou por aquilo, por acaso, do intestino, foram 10 cirurgias, coisa de doido. Aquela pessoa que está passando ou passou por isso, ela se sente acolhida. Porque não sou eu. Quem operou o coração, né? Tem pessoas que operam o coração e se apagou, porque pode dar um infarto, então eu tenho que ficar... Aí ele olha 1000 por hora, o coração fica melhor, aí ele te anima, porque ele está na egrégora de alimentar o sofrimento. Mas quando ele alimenta, né, esse livro tem essa capacidade de mostrar que você não se entregue, não fique no sofá, não lamente. E você parar? Oi? E você parar? E caixão. Olha, sinceramente, a hora que eu parar, parou. Eu estou me lembrando daquela história do Divaldo, que ele conta que quando ele estava com angina, que falaram que tinha 30 dias de vida, você lembra dessa história? E a mentora Joana fala para ele, levanta, Divaldo, vamos. Não, mas eu vou morrer. Vamos, vai trabalhar. Depois que terminou a reunião, não tinha mais dor nenhuma. Essa última cirurgia do coração, que foi tá no livro, tá? Essa que eu fiquei lá e recebi, eu chorei em espírito. Porque quem entrou na UTI? Quem sou eu para receber doutor Bezerra de Menezes? E ele jovem, chegou, entrou na UTI, olhou, falou assim, que UTI maravilhosa, pena que isso não é para pobre. E você não vai não, hein? Ainda tem coisa para fazer. E saiu pela parede. Isso vai entrar no outro livro e tal. Mas o que eu quero trazer aqui, que o Luiz Leite perguntou se eu parar, um dia, né? Sabe quando tu está acordando, mas não acordou, colocou os pés no chão? Aí me apareceu, vai estar no outro livro, tá? O Espírito da Morte. Era uma pessoa com uma vestimenta escura, né? Chegou e se identificou, eu sou o espírito da morte, preciso falar contigo. Eu falei, você vai me levar? Ele falou, não, minha mãe estava em estado de coma e tal. Vai levar a minha mãe? Não, ela também não vai. Vai levar alguém aqui da minha família? Não. Você veio para levar alguém? Não. Eu só quero que você conheça o outro lado da vida. E me levou para conhecer aqueles que não aceitaram a morte, como ficava, como não tinha instrução espiritual, ficava preso a uma cadeira, a um relógio, a um boné, a uma esposa, minha casa, meu carro, meu trabalho. E aí depois voltei, com um alívio danado. Não chegou a minha hora, eu pensei que ele vinha me buscar. Inclusive meu irmão, que faleceu faz 2 anos, ele também é cirurgião do coração, ainda perguntei, vai levar meu irmão? Não, ainda não vim levar ninguém, não. O Edson, ele, como ela da Provida, ele tem assim muita filosofia, igual o Espiritismo tem, então ele não precisa se comunicar. Ele só aparece para mim assim,
falando gratidão, e depois volto. Agora, claro, meu pai já é diferente. Meu pai fica aqui do meu lado, aqui direto. E ele não é espírita, hein? Isso vai entrar no outro livro também. Bom, nós temos 10 minutinhos, ou menos, né? Porque Sim. tem que conectar com a doutora Ivênia. Que papo gostoso, né? Nós já se sente bem, né, Hélio? Nós dois, Vocês gostam daqui, da gente? maravilhoso. É a palavra certa. Como chama a sua esposa, Marcos? Marilisa, conhecida como Isa. Ô, dona Isa, dá para o Marcos ficar 2, 3 vezes aqui dá para ele participar aqui, né? Ela já está com as malas prontas para quando eu chegar e vou para o centro de São Paulo, atrás de torneiras. Oh, meu Bom, Deus. então vamos lá. O Hélio e o Marcos, nós temos aí 6 minutinhos. O que nós vamos fechar? Ou depois volta, né? Quando vocês voltarem, com o Sim. mesmo, porque ainda tem. Não, tem muito conteúdo. Esse Muito. capítulo 9 ainda dá para. Legal. Não, todos os capítulos É que a têm gente coisa. fica se abraçando. Nós com um capítulo, com uma frase, a gente faz 2 raivas. E isso, porque o sentir. A frase vem, o mentor lá injeta e você vai. Isso é o que eu faço, os meus podcasts, eu faço ele todos os 5, esse mês são 5 semanas, são 10, né? 10, 5 de sexta e 5 de quarta, eu já apronto tudo antes, mas só com tema. Depois a gente gerencia os... Você pensa em fazer o segundo livro? Já estou. Só estou Só pensando. gestando. Não, estou esperando o recurso chegar desse livro, né? Ainda estou cobrindo a despesa, porque marinheiro de primeira viagem, caí em muita armadilha nesse. Pessoas que diziam que era seu amigo, e quando fui ver, primeira viagem. Vou falar uma coisa pra Mas você. é aprendizado. Eu não acho eles errados, não. Eles me Uma vez ensinaram. eu falei para você no TikTok, né? Sim, falou. Tem muita gente no TikTok, muita, mas aparece cada pessoa no TikTok gritando, coisas que não tem nada a ver, Certo. oferecendo a casa lá no céu para mim, lá já com a chave lá no céu, um monte de coisa. Não, tem de tudo. Então, a gente quer cabeça, né? Sim. A gente... Mas nem todos têm, né? Ô, Hélio, para encerrar então, o Marcos, para encerrar, faz aí um trechinho desse capítulo, então, aí qual que é? Como que vai? Então, eu só queria falar uma coisinha rápida Vai. da minha esposa, por favor, da esposa do Marcos. Vai falar da sua a Rita também. Santina Vieira, Rita também? É. A minha também. que tá vendo? Fica tudo em comum, né? E ela, estou aqui porque ela está trabalhando no nosso pequeno comércio. Ela é minha parceira. É igual a minha Outro esposa. dia, o irmão X me ligou, a nossa supervisora Leni, que cuida da parte, você não pode fazer a palestra aqui, que a oradora não arrumou ninguém. Eu falei, amor, eu vou lá fazer a palestra das 2h30. Ela falou assim, você brincou. É bom você levar logo uma cama. Isso, é isso mesmo. Já fica lá. Quando é gostoso nós sermos lembrados, por exemplo, quando você teve dificuldade, você lembrou do Marcos. Porque quando nós temos dificuldade, nós lembramos de quem? De quem a gente confia. Porque Isso. às vezes a Que gente te não socorre. entende isso. Quando a pessoa precisa de um dinheiro emprestado, parece assim. Se somos a primeira pessoa que vê a mente daquela pessoa, é porque ela sente que nós... Podemos ajudar. E tem liberdade de falar com vocês. Se a pessoa fica brava... Você não procura uma coisa. Não, mas você entende? Mas olha só, Não, mas na época boa você procurou. Você falou uma coisa, assim, não só dinheiro como uma palavra. Sim. Lembrei Lembrei de você, não é assim? Ou sim ou não. Não tem. Porque amigo não tem esse negócio de sim ou não. Ô Marcos, não é do nada. Ô Luiz Leite, tá precisando mesmo de escutar sua voz. Olha que legal. Não, nossa mãe. Sabe por quê? A vida traz dificuldades que você vai entrando por caminhos que depois você se afasta. E aquele amigo, quando liga, tu escuta a voz dele, vem aquela história toda de superação. É uma bênção, né? Vamos pular. Quem encerra a primeira palavra? Marcos ou... Não, deixa para o Marcos encerrar, porque ele que é o... Então eu vou encerrar com a parte de trás do livro, que... Só deixa eu falar aqui. Tá. Aí você falou. Então, Desculpa. não, você fecha. Tá. Eu Então, no finalzinho aqui do capítulo,
tá assim. Que nasceu tudo que veio, nasceu da infância, né? Da disciplina, do trabalho, dos desencontros afetivos, da paternidade, da doença, da UTI, do GBEM, do contato com o mentor, dos acidentes, das perdas, da formulação da trilogia. Então, gente, é muito importante isso. Tudo é aproveitamento. E falo aqui de paternidade, Sim. de maternidade, Primeiro filho. família, né? E família também. Sim. Né? Porque nós temos os nossos exemplos. Como a gente falou aquela hora do primeiro filho. O primeiro filho, nós vamos onde? Outros escritores, vamos buscar. E quando é o primeiro filho carnal, nós vamos ter, por exemplo, que nós temos dos nossos pais. Os primeiros filhos, nosso primeiro filho, nós sempre criamos como nós fomos criados. Do segundo para o terceiro, a gente já cria mais o nosso jeito. É assim que é a paternidade. O seu segundo livro, tenho certeza, vai ser bem diferente desse. Vai. É melhor, é claro. Então, Marcos, parabéns. Ó, tá aqui, ó, a caneca da rádio aqui, ó, a rádio aqui. Você quiser que tocar a palavra, então... Tá certo? Então, gente, muito obrigado pela presença. Gratidão a todas as casas espíritas que eu trabalho, que eu faço palestras, especialmente o Centro Espírita Irmão X, que é a minha casa-mãe, que eu sempre falo. Irmão X é a casa onde eu fiz todos os meus cursos, onde eu tenho, assim, uma afinidade imensa e jamais eu vou ser ingrato a ela e às outras casas que me recebem de braços abertos. Obrigado, Luiz Leite, pelo convite. Obrigado, Marcos Goulart, por ter a oportunidade de eu estar aqui. Meus irmãos de sintonia, meus irmãos de alma, com certeza. Já estivemos juntos em outras encarnações, eu tenho certeza disso. Isso é apenas um reencontro, com certeza. Sem menor dúvida. Então, obrigado a todos que estiveram conosco aqui, pela internet, né, pelo Facebook. Então, beijo a todos vocês pelo YouTube. E, se me convidar, eu venho de novo, como eu falei da outra. Eu venho até para batizar de boneca. Assim, então é isso. Olha, é uma beleza. Esse Hélio é maravilhoso. Tem um coraçãozinho de ouro. E nós temos que aproveitar isso, né? Aqui nós já estamos chegando no finalzinho. Eu vou fechar com o pensamento que o Hélio trouxe, né? O primeiro filho. Vai estar vai estar no próximo livro. Nasceu o primeiro filho. Minha esposa queria ver se estava respirando à noite. Aí me cutucava, porque eu que dava banho, tem uma história bonita. E eu ia lá, olhava, e pediatra, toda semana. Aí o pediatra falava assim, quero ver nos outros se vocês vão fazer isso. Aí nasceu o segundo, a gente já diminuiu o pediatra, aí veio o terceiro, o quarto nem levamos mais, porque nós já sabíamos tudo que o pediatra nos ensinou. É isso aí, é uma beleza esse raciocínio do Hélio Paiva aqui, tá bom? Gratidão a todos. Quem quiser adquirir o livro para saber o que nós estamos fazendo, pode fazer o pedido pelo WhatsApp, 11971520236, para qualquer lugar do Brasil. O valor é R$50, incluso todas as despesas, tá? E ainda é registrado, que aí eu sei se recebeu ou não. Todos que eu despachei, Brasília, Goiânia, Sul, receberam. Minas não recebeu, uma pessoa. Eu fiquei preocupado. Dali 2 semanas, estava no meu condomínio lá, que voltou. Eu falei, poxa, funcionou. Aí ela me deu um outro endereço, eu vou mandar. Fiquem à vontade. E vou encerrar com 3 palavrinhas importantes. Gratidão, gratidão e gratidão. Obrigado, Luiz Leite e a família Web Rádio. Obrigado, Marcos Goulart. Hélio Paiva. Obrigado, Hélio. E a gente está esperançoso para dar continuidade ainda mais a alguns capítulos desse livro aí. Não, tem muito Tá? conteúdo. Obrigado de coração mesmo. E vamos que vamos. Porque lá na frente... Tem gente, mas é assim, vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente, de bom ou de desafio. Beijo a todos. Agora o Luiz Leite vai desligar ali o nosso, o que eu estou gravando. Quero salientar a vocês, né, que acompanhem o canal do youtube.com/MarcosBG1950 e o Facebook Marcos B. Goulart. E vai estar o programa de hoje lá, divulgando, tá bom?
que essa parceria que a gente tem com a família Web Rádio, eu acredito que vai ser eterno. E o Hélio, que vem lá de Diadema, eu falo de Diadema por um pouco mais longe, aqui com a gente, sempre abrilhantando. É gostoso. E vamos que vamos em frente. Você falar uma coisinha, se puder. 4 de agosto, irmão Cadu. Ah, se parou, parou. Não tem mais. Está o numerinho lá em cima. Será que acabou? Parou? Antes? Depois eu dou uma olhada. É. Aí. Fala tchau aí. Tchau, gente.